Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos começando hoje o evento, né, da coordenação de História da UFPB, né, que é o Quinta de Histórias, né? Então, a partir de hoje, todas as quintas-feiras até o final do ano, nós teremos esse encontro onde vocês poderão conhecer aí um pouco do que é a produção, né, historiográfica do Departamento de História da UFPB, conhecer os trabalhos de ensino desenvolvidos, um espaço, plural de ideias que vai ajudar você a ter uma visão mais ampla do que é a produção da universidade pública, né, da produção de pesquisa historiográfica. Tá? Então, quero agradecer a todos e todas que estão aqui com a gente. Né? Teremos momentos muito agradáveis e instrutivos, tá, a partir de hoje. Hoje, especificamente, nós teremos um momento, não é, que a gente vai aqui ouvir a palestra do professor Damião de Lima, que vai falar sobre a questão do mestrado profissional. Mas, antes de a gente, né, dar a palavra para o professor Damião, eu gostaria de convidar para compor uma mesa de abertura desse evento, né, o coordenador, né, professor Mozart Vergetti, tá, Menezes, que é o coordenador de graduação, né, da graduação de licenciatura em História da UFPB, o professor Tiago Bernardon, que é o coordenador do programa de pós-graduação em História da UFPB, e o chefe de departamento, do Departamento de História, professor Fernando Calduro Pureza. Então, nesse momento, eu peço aqui que o professor Mozart, né, tenha a palavra e possa nos falar alguma coisa sobre o nosso evento. Boa tarde, Mozart. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos e todas. Com enorme satisfação, né, que damos início hoje a mais um conjunto de atividades do Quintas em História, né? Atividade essa que vem desde a década de 90, lá do século passado, né, já faz bastante tempo, e que já está consolidada pela comunidade. Não apenas no curso de História, quer dizer, a comunidade do curso de História, como do próprio CCHLA. Nas últimas versões, o Quinta História ela foi tocada pela coordenação do curso. E, nessa oportunidade, caberá ao professor Paulo continuar à frente dessa tarefa. Agora, não mais como coordenador, claro, o coordenador sou eu, né? E que conta também com a professora Ana Beatriz como vice-coordenadora. E por isso eu quero dar os parabéns pelo interesse e disposição de organizar o evento, o professor Paulo, né? Então, diante disso, acho que só nos resta desejar, em nome da coordenação do curso, que vocês possam usufruir da melhor maneira possível das atividades programadas e desejar a todos e todas um ótimo evento. Tá? Muito obrigado. Paulo? Certo, muito obrigado, Mozart. Eu acabei esquecendo de dizer, né? Eu fui coordenador do Quinta de História na sua última versão, que aconteceu em 2018, né? A sua última versão presencial, e acabei, né, pegando assim, essa incumbência de levar adiante esse processo agora numa perspectiva virtual. Tá? Mas eu acho que vai ser enriquecedor para todos nós e também, né, a possibilidade de atingir, como está atingindo, pessoas do Brasil inteiro. Nós temos hoje inscritos e participando pessoas, eu acho, de quase todos os estados. Tá? Então, esse, vamos dizer assim, que é uma das vantagens que a gente tem nesse processo online. Mas, para dar continuidade aqui na nossa mesa, eu convido aí o professor Tiago Bernardon, que é coordenador da pós-graduação, né, de História da UFPB, para dar a sua palavra. Bem, boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo, né? Quero aqui começar cumprimentando os colegas que se encontram aqui, Paulo, Mozart, Fernando e Damião, né? Já faz alguns meses que a gente não se vê pessoalmente, apenas por vídeo, telefone, né, WhatsApp. E antes de fazer minha saudação, eu gostaria aqui de prestar minha homenagem aos 90 quase 98 mil, né, falecidos pela Covid-19, seus familiares. Esse número, né, a gente sabe, é um número oficial, né, fora as subnotificações. Né? Vivemos uma tragédia sem precedente na história brasileira, e sem paralelo, eu diria, no mundo.
que outros países a gente tem uma perspectiva de superação, né, relativa disso, enquanto que aqui no Brasil, né, por uma série de fatores políticos, isso está sendo colocado cada vez mais difícil de ter no horizonte uma luz no fim do túnel. Então, aqui queria me solidarizar com todos e todas, né, familiares, amigos e amigas das vítimas desta pandemia. E aí também saudar, né, a iniciativa da gente ter as Quintas de História aqui pela versão virtual este ano, né, decorrência, né, das medidas de prevenção à disseminação da pandemia em nosso meio, e saudar Paulo Maia pela iniciativa, a coordenação de História, o Departamento de História, né, e saudar também todos e todas as participantes, né, professores e professoras do Departamento de História, do Programa Pós-Graduação de História, dos egressos e egressas que vão constituir isso, constituir a programação, né, e eu acho que vai ser um bom meio, como tem sido, né, nas versões presenciais, da gente dialogar e se conhecer um pouco melhor entre si. Né, um bom meio para a gente divulgar também ao público mais amplo e a nossos colegas, né, estudantes, professores, né, da área de história, ou ao público mais amplo, interessados em história, conhecer um pouquinho daquilo que a gente faz, né, enquanto pesquisadores aqui na Universidade Federal da Paraíba. Então, gostaria de saudar a todos, agradecer esse momento e desejar, né, para todos e todas participantes, seja como ministrantes, seja como público convite, um excelente evento, né, que vai acontecer daqui até dezembro. Por falar nisso, a gente volta a se falar em dezembro, né? Estou na programação em dezembro, a gente se vê, né, no final deste evento. Então, agradecer a oportunidade e desejar boa sorte a todos e todas, a começar pelo colega, né, o querido colega Damião de Lima. Até mais. Obrigado, né, ao professor Tiago Bernardon, né, pela sua palavra. E já, né, sem mais delongas, eu passo a palavra para o chefe do Departamento de História, né, o professor Fernando Pureza. Opa! Olá a todos, todas, tudo bom, gente? Antes de mais nada, né, fazer a saudação aí para o Paulo, pela organização do evento, né, pela organização das Quintas de História, a coordenação, o programa de pós-graduação, e claro, né, enfim, né, a todos vocês que estão aí presentes, né, que estão aí, tô vendo aqui gente de várias outras universidades aqui no chat, me permitir dar uma olhada aqui nos comentários. Para a gente é muito importante, claro, as Quintas da História, né, foi uma atividade que começou presencialmente no ano passado, né, ali no ano de 2019, né, 2018, 2019, e é muito importante que a gente consiga usar ela para integrar mais o curso, né, fazer com que a gente, enquanto professores, enquanto discentes, né, a gente consiga ter uma relação para além, inclusive, daquele momento só da sala de aula, né, que a gente consiga organizar e pensar outras coisas, né. Eu acho importante reiterar isso, o que o professor Tiago trouxe na saudação, né, é um momento trágico da realidade brasileira, né, por conta da pandemia e dos seus efeitos deletérios, e é uma pena que, por conta disso, a gente esteja fazendo essa atividade de forma virtual, mas, ao mesmo tempo, como bem lembrou o professor Paulo, a gente consegue esse alcance justamente por conta desse formato, né, desse momento da situação, né, então, enfim, dos bônus possíveis, né, que a pandemia nos leva, né, poder ter esse alcance. Mas não adianta nada falar isso sem reiterar, claro, o trágico momento que a gente vive. Mais uma vez, agradecer, na verdade, a participação de todos, né, e todas, não só de vocês que estão assistindo, mas também dos colegas que vão participar, eu incluso, né, vou estar aí mais tarde, né, também para falar um pouquinho com vocês. E, enfim, estender as saudações agora ao professor Damião, que vai abrir, né, vai iniciar aí com vai dar o pontapé inicial das Quintas de História, né, desejar que seja uma ótima fim de tarde, uma ótima noite para a gente. Tá legal? Grande abraço para todos.
Gente, olha, mais uma vez eu quero agradecer, né, a todos que estão aqui, né, que puderam empenhar o seu tempo para fazer essa saudação. Então, eu quero agradecer ao professor Mozart, né, pela presença, agradecer ao professor Fernando Pureza, ao professor Tiago Bernardon, né, que estão ajudando aqui a gente a iniciar, a dar, como disse o Fernando, a dar esse pontapé inicial. Tá certo? Então, agradeço a todos, né? E só gostaria aqui de lembrar que esse momento é um momento muito significativo, né, de a gente poder aqui falar para bastante gente do Brasil inteiro, né, para mostrar que a universidade pública ela tem um papel a se desenvolver nas mais variadas áreas da ciência e da tecnologia. E no campo, né, da ciência, da cultura, né, os centros de ciências humanas de todas as universidades brasileiras têm uma produção significativa para uma contribuição que a sociedade brasileira pouco conhece. Então, eu acho que esse evento ele tem muito esse sentido, levar para as pessoas uma produção científica que é quase desconhecida daqueles que não são iniciados nas áreas. Então, a gente tem aqui, é muito legal isso, gente de todo tipo de, né, gente, tem universitários, pessoas já formadas, e inclusive a abertura para pessoas que não estão ligadas à universidade, que vão ter oportunidade de conhecer essa produção. Tá? Pessoal, agradeço muito a presença de vocês, tá? E passo a palavra agora para o professor Damião. Tá joia? Um abraço a todos. Então, pessoal, convido agora o professor Damião de Lima, professor aqui da UFPB, professor de História, para dar início aí às suas atividades, certo? Gente, só lembrando que o professor Damião de Lima é formado em História, né, tem mestrado em Economia, né, e é doutor em História pela Universidade de São Paulo, certo? Então, Damião, é com você. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Boa noite, Tiago, Mozart, Fernando. Prazer reencontrá-los. Pena que virtualmente, mas espero que em breve a gente possa marcar um encontro pós-vacina, né? Infelizmente, a pandemia nos afastou não só do convívio do departamento, mas afastou principalmente dos estudantes. E isso é uma coisa que eu sinto muita falta. Se eu ideia, eu estava tão ansioso para vir falar aqui, que até perfume eu coloquei. Eu tivesse entrar em sala de aula e encontrar com meus alunos. Então, para fazer essa conversa, na verdade, não é uma palestra, é uma conversa sobre o mestrado profissional. Eu gostaria de explicar primeiro por que eu decidi falar sobre o mestrado profissional na reabertura das Quintas da História. Para quem não acompanha o nosso curso mais diretamente, nós acabamos de criar um mestrado profissional em História, ou seja, nós nos integramos ao mestrado profissional de História em rede nacional. E, naturalmente, toda coisa nova, ela traz insegurança, traz incerteza, traz instabilidade, né? Típico das coisas novas. E os questionamentos ao mestrado começaram a surgir, né? E, para agravar a situação, nós entramos na história da pandemia, e aí não tínhamos nem como chegar mais próximo dos nossos mestrandos. Então, essa foi a oportunidade de dizer, olha, eu vou falar um pouco sobre o mestrado, né, de certa forma, para esclarecer, não só para os nossos mestrandos, mas para todo o curso, né, e para quem tem interesse em fazer o mestrado, qual a importância, o que significa o mestrado profissional. Obviamente que eu não vou fazer isso a partir da experiência do Prof. História, porque é nova para a gente. Ela começou esse ano, nesse caso. Mas eu tenho uma experiência de mestrado profissional de 6 anos. Então, é a partir dessa experiência que eu vou fazer essa discussão com vocês, tentando colocar algumas questões e, como é do meu feitio, algumas provocações para que no debate a gente possa aprofundar. Reitero as palavras dos colegas, a tristeza, né, da pandemia e da forma como ela está sendo encarada no Brasil, né? Ontem eu fiquei surpreso com aquele acidente no Líbano e como as pessoas ficaram chocadas, né? Eu também fiquei, né? Eu sou humanista, uma morte para mim significa uma perda irreparável.
Agora, nós estamos perdendo um Líbano todo dia aqui no Brasil, e ninguém se mexe, né? E as pessoas naturalizaram o desastre, naturalizaram o caos, né? Isso me entristece como humanista, e às vezes eu fico triste, mas não fico derrotado, porque a gente vence, né? No final, sempre vai prevalecer a humanidade, o humanismo, o apego às pessoas, o carinho, o amor, a poesia, a música. É nisso que eu acredito. Mas voltando aqui para a minha experiência. Então, eu vou tratar aqui dessa experiência no mestrado profissional. Eu vou fazer um relato, primeiro, do que foi esse mestrado, como é que ele surgiu e tal. Vou relatar algumas experiências que eu tive como orientador, porque acho que com essa experiência, mostrando na prática, né, fica mais fácil as pessoas entenderem a ideia do mestrado profissional. Então, eu vou pegar meus escritos, porque, embora não pareça, eu já passei dos 18, e na minha idade a memória já não é mais a mesma, né? Nem os cabelos também, vejo que minha barba está ficando branca, né? Já tem uns fios brancos para vocês perceberem aí. Então a memória também vai desgastando. Então eu anotei algumas coisas para facilitar meu roteiro aqui e tentar não extrapolar muito. E quando o historiador diz que vai ser sintético, saia de perto, que ele não vai ser. Mas eu vou tentar ser, prometo. Então vamos lá. Esse mestrado profissional é o mestrado profissional em gestão e avaliação da educação superior. Foi, acho que, o segundo mestrado profissional da Universidade Federal da Paraíba e o primeiro mestrado que surgiu para técnicos administrativos. Mas ele não surgiu como mestrado. Na gestão do professor Rômulo Polari, nós fizemos primeiro uma especialização para os servidores técnicos administrativos. A ideia era estender as ações dos servidores, ou entender as ações dos servidores, né, partindo de suas experiências. Discutir teorias científicas acerca daquelas atividades e, a partir da experiência deles e das teorias estudadas, apresentar um plano de ação objetivando a melhoria das ações. Então, essa era a ideia, era discutir o que estava sendo feito e tentar, a partir da experiência da teoria, melhorar os serviços, o atendimento ao público da Universidade Federal da Paraíba. Então, foi com essa mesma lógica da especialização, que funcionou e funcionou legal, que nós formulamos a proposta do mestrado profissional. Ele foi aprovado sem restrições, para vocês terem uma ideia, né? E está na 6ª turma, entrando a 7ª agora, esse ano. Esse programa conta com servidores técnicos administrativos de instituições públicas, né, de ensino da Paraíba, a exemplo do Instituto Federal, da UFCG, da UEPB, e já alcançamos outros estados, né? Nós já temos mestrandos do Ceará, do Piauí, de Pernambuco e até de Roraima. Já tivemos um técnico que veio fazer esse nosso mestrado. Então, obviamente, que no primeiro momento, assim como está acontecendo com o Prof. História, houve resistência e, de certa forma, a gente sentiu no início um preconceito com a ideia do mestrado profissional, né? Os discentes sentiram isso mais fortemente do que nós, docentes, né? Nas conversas que tínhamos, prevaleciam sempre 3 pontos centrais nas críticas. Eles escutavam e traziam essas questões para a gente. A primeira crítica é que se tratava de um mestrado para atender ao mercado, né? Por ter o nome profissional, ter ideia de um produto e tal. A segunda era que não tinha o nível do mestrado acadêmico. Isso era muito comum eles trazerem essas questões. Olha, disseram isso, né? E a terceira era a questão de ser exigido um produto final. Então, quando juntava a ideia do nome mestrado profissional e um produto final, ficava uma resistência muito grande, um preconceito muito grande, porque as pessoas não conheciam aquilo. E para a gente, como é que nós vamos desfazer isso? Como é que a gente vai discutir isso? Então, buscou alguns caminhos, né? Eu não sei como colegas de outros mestrados lidaram com essas questões, mas aqui nós resolvemos com discussão e resultado, que é a melhor forma de você responder a críticas. Não tem outra. É você deixar parado teoricamente e você apresentar resultados práticos. Quando você faz isso, né, fica difícil você não ser escutado, né? Fica difícil você não convencer. Então, a primeira medida foi discutir teoricamente a função da educação, né? Nós gostemos ou não, a educação tem uma função. E, no nosso caso, está explícito na LDB, a educação brasileira. Preparar o cidadão para o mundo do trabalho de maneira cidadã, né?
Então, veja, tem a questão do mundo do trabalho e preparar para o mundo do trabalho de maneira cidadã. E é isso que o estudante pobre, como eu, que chega na universidade, quer. Eu quero me preparar para ir para a vida. Eu quero me preparar para trabalhar, né? Eu quero pagar minhas contas, resolver meus problemas. Agora, eu quero fazer isso de forma que eu não seja mais um, que eu seja crítico, que eu consiga, né, me posicionar, não aceitar as coisas com a mesma facilidade com que se aceita fake news nesse Brasil. E isso a universidade quebra, e é isso que faz com que se odeie a universidade. A universidade é o espaço onde as pessoas pensam, e ao pensar você incomoda quem quer conservar, né? Então, existe uma confusão nessa questão do mercado, né? Confunde-se mundo do trabalho com lógica de mercado e reduz a preparação de maneira cidadã a uma suposta formação de cidadãos, né? Em alguns casos, que é mais grave, fica-se nessa incógnita. O que é que faz? O que é isso? Ora, a preparação para o mundo do trabalho, ela é universal, né? A produção da riqueza e a sobrevivência humana ainda é produzida, né, no mundo do trabalho. Embora se possa caçar, né, ninguém se alimenta de Pokémon, da virtualidade, é do real, né? Em qualquer sistema, o trabalho é fonte de Damião, seu áudio sumiu. Voltou? Voltou. Beleza. Então, eu não sei o que se perdeu nessa. Eu acho que é bom voltar um minuto atrás aí. Ok. Então, a preparação para o mundo do trabalho, como eu tinha falando, ela é universal, né? Ela acontece em qualquer sistema, seja capitalista, seja socialista, o nome que se der, anarquista, você tem o trabalho, né? A produção da riqueza, ela continua sendo produzida, toda a riqueza humana, ela é produzida no mundo do trabalho, né? Agora, a forma como se apropria dessa riqueza é que vai depender dos sistemas econômicos, políticos, das forças sociais e tal. Então, a segunda questão, nós já resolvemos primeiro a questão do trabalho. Veja, esse é um mestrado para o mundo do trabalho, não é apenas para o mercado de trabalho. O mercado é uma característica do sistema capitalista, o mundo do trabalho não, ele é muito mais amplo. A segunda questão, acerca dos diferentes níveis de mestrado, nós respondemos com teoria e prática, né? O primeiro passo foi buscar na história e na literatura, no meu caso, que eu adoro literatura, eu trabalho muito com história, literatura, história e música, história. Nós ficamos na história e na literatura uma resposta para a discussão que tivemos na primeira turma. Isso porque nossa preocupação, no período inicial, era com a autoestima dos nossos discentes. É impressionante como o desconhecimento e o preconceito baixa o astral das pessoas. As pessoas pensaram que deveriam desistir. Olha, estão dizendo que o mestrado não vale tanto quanto outro, que o nível é diferente, então estou pensando em desistir. Então, vamos discutir isso, vamos entender o que é essa história aqui. Então, a gente fez um resgate histórico da ideia do mestrado. E a base que eu busquei para essa discussão na época foi, peguei como marco histórico a Idade Média, e como exemplo, eu trabalhei um trecho do livro A Catedral do Mar, de Ildefonso Falcones. Aliás, esse livro virou uma minissérie, está no Netflix e tal. Embora eu não seja fã de série, eu ainda prefiro os livros, eu sou jurássico mesmo. Qualquer coisa que passa de um dia para o outro me deixa angustiado e eu acabo ficando ansioso. Então eu prefiro o livro, porque o livro tem o controle, está ali. Mas nesse romance histórico, um dos personagens torna-se mestre, né? Então descobrimos ali o que significa ser mestre naquele período e atualizamos a discussão colocando na realidade e na atualidade. O mestre é alguém que tem maestria em alguma coisa. Nesse romance, a figura, o personagem, ele foi aprendiz, foi jornaleiro, e aí se candidatou para ser mestre. Então, uma banca, né, e ele apresentou o seu melhor produto, que era um produto de cerâmica. Ser julgado pela
a banca e a população toda assistida, né, deram a ele o título de mestre, então ele tinha maestria em alguma coisa. Isso é ser mestre. Eu acho que se perdeu um pouco disso nos, né? Não percebe a importância de ser mestre. Você é mestre em alguma coisa. Nessa perspectiva, eu trabalho sempre com meus orientados. Olha, a partir do momento que você se for mestre, se alguém for falar sobre esse assunto, é você quem vai falar. Você é mestre nesse assunto, você conhece, você sabe. Então você está aqui para se preparar para isso. Deixou resolvido. Olha, vocês vão ser mestre na temática. Vocês vão juntar teoria e experiência para serem os mestres nesses assuntos. Então a gente tocou nisso aí. No tocante ao segundo ponto da crítica, acerca do desnível, o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, assim como a questão da existência da exigência do produto final, no término da primeira turma, essas questões estavam respondidas e resolvidas, né? Com a produção que a gente apresentou no final da primeira turma. Nós demonstramos ali, com a produção final, que existia desnível no mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Assim como destacamos a importância de um produto para além da dissertação puramente teórica, que é o que se exige no mestrado acadêmico. Veja, não estou desmerecendo a necessidade ou a importância da dissertação teórica, até porque eu acho que os mestrados estão no mesmo nível. Agora, além da dissertação, ele tem um produto final, né? Ele apresenta um resultado. Então, para vocês entenderem melhor essa questão do produto, e veja, essa é uma polêmica que ainda não está resolvida. Alguns mestrados profissionais ainda estão discutindo o que é o produto, como é que se faz isso, porque é tudo muito novo. Então, eu vou apresentar 4 exemplos de trabalhos que eu orientei, né? E com isso, espero que vocês entendam a ideia do mestrado profissional e fique explícito também o que pode vir a ser o produto final. Amarrado vai ser isso, vai ser aquilo. Cada projeto de cada discente caminha por uma direção. Então, você precisa estar preparado para isso. Agora, tem que ter alguma coisa que junte teoria e prática, que junte a experiência do profissional com a teoria que aprendeu durante o mestrado. Então, foi nessa perspectiva, né, que a gente começou a trabalhar. Essa questão das polêmicas, elas se resolvem assim. Então, vamos lá. O primeiro exemplo que eu apresento para vocês é um trabalho final de um orientante chamado Flaviano Batista, aqui da UFPB. Flaviano trabalhou acerca da acessibilidade dos centros acadêmicos. A preocupação dele era exatamente isso, como a universidade recebe as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Então, o trabalho final foi uma dissertação, onde se fez o resgate histórico das políticas de acessibilidade no mundo. Nós tomamos como marco histórico o ponto de partida da Guerra do Vietnã. E por que a Guerra do Vietnã? Porque, a partir da Guerra do Vietnã, com os mutilados de guerra chegando nos Estados Unidos, surge ou toma força essa discussão acerca da acessibilidade. Então, a partir daí, nós pegamos esse marco e passamos a escrever sobre isso, né? Nós historiamos essas políticas na produção, né? Chegada na ONU e a expansão pelo mundo até chegar ao... Então, o primeiro capítulo foi isso aí, discutir no mundo e a sua chegada ao Brasil. Discutimos a implementação dessa política no Brasil e sua aplicação no campo da educação. Esse foi o segundo capítulo. E chegamos até as políticas de acessibilidade na UFPB. Então, nós produzimos essa sessão, né, teórica, né, com a questão da acessibilidade. O nosso produto final foi a criação de um modelo matemático para avaliar a acessibilidade nos centros acadêmicos. Porque, como se exige um produto, nós temos a parte teórica, a dissertação, agora vamos ver o produto. Então, nós criamos um modelo para avaliar a acessibilidade nos centros. Então, esse momento que nós criamos, ele analisa a dimensão. As 6 dimensões que se utiliza para avaliar a acessibilidade, né? A dimensão instrumental, metodológica, programática, atitudinal, arquitetônica e comunicacional.
Então, o modelo avalia tudo isso e mede isso matematicamente. Como exemplo prático, que pessoal desse resultado, nós avaliamos o centro mais novo da UFPB. No caso, o centro criado pelo REUNI, que foi o Centro de Ciências Jurídicas, que é o mais novo ali. E nós sugerimos mudanças em vários aspectos. Veja que na universidade a acessibilidade não estava garantida no prédio mais novo. Isso, imagine mais velho. Então, com esse modelo, você pode avaliar e melhorar os centros já existentes ou orientar na criação de novos centros, podendo, inclusive, adaptar esse modelo. Com a mudança da regra matemática, a gente muda esse modelo para ser mais exigente. No caso, se você for fazer, por exemplo, um centro para exclusivo para pessoas com deficiência, você mudar o modelo matemático, que a matriz vai apresentar essa cobrança num nível mais elevado. Como resultado desse trabalho pós-mestrado, né, foi publicado um livro que está disponível na editora da UFPB. Né? E nessa época de pandemia, inclusive, nós autorizamos para que ele saísse em PDF. Então, esse livro está disponível, se vocês quiserem acessar, vale a pena. Né? O segundo exemplo de orientação foi o de Aldenice Ribeiro. Esse é recente. Ela é servidora da UFCG. Esse trabalho abordou o acesso e permanência dos estudantes com deficiência na UFCG. Mas a gente fez um caminho diferente. Nós fizemos a trajetória das políticas de acesso e permanência na educação, aproveitando a experiência vivida. Aí nós realizamos um mapeamento dos estudantes com deficiência na instituição e analisamos as políticas que estavam sendo desenvolvidas, objetivando a permanência, né? Não só do acesso, mas da permanência dessas pessoas, desses discentes, na instituição. Como o principal instrumento de assistência e apoio na instituição é o núcleo de apoio a pessoas com deficiência, nós aplicamos a ferramenta de gestão SWOT, que no Brasil é conhecida por avaliar forças, fraqueza, oportunidades e ameaças. Né? A partir dessa análise, nós propusemos diversas mudanças na política para pessoas com deficiência da instituição e elas estão sendo implementadas. Observe que, além da dissertação com resgate de todas as políticas para pessoas com deficiência, né, nós tínhamos um mapeamento na dissertação das pessoas com deficiência e criamos um instrumento para avaliação da política na prática. Esse é a segunda dissertação que eu trouxe o segundo trabalho final desse mestrado que eu trouxe para vocês. O terceiro foi o trabalho de Alusca Farias, no campus Campina Grande, do IFPB. Esse trabalho se abordou o restaurante estudantil. Nós partimos da problemática trazida pela mestranda, que apontava para uma enorme insatisfação dos discentes em relação ao restaurante estudantil da instituição. Então, do ponto de vista teórico, nós historiamos a política de assistência estudantil dos anos 30 até o atual PNAES, até a atual Política Nacional de Assistência Estudantil, inserimos a discussão acerca dos restaurantes estudantis e fizemos uma pesquisa com os discentes para entender a demanda deles. O produto final desse trabalho foi um novo termo de referência e a contratação de uma nova empresa que se adequasse à demanda dos discentes, né? Entre elas, a adoção de um cardápio regional adaptado ao paladar e à cultura alimentar dos discentes. Então, esse foi o terceiro trabalho que eu trouxe para vocês. O quarto e último é a experiência de Robson Palmeira, aqui da UFPB. Ele trabalha na Escola Técnica de Enfermagem. Aqui nós abordamos a questão dos egressos, né? Nós discutimos a problemática da evasão e retenção discente e buscamos nos egressos ideias para entender essa problemática. Veja que eu estou sempre puxando a questão de escutar o discente, de dar voz discente, porque esse faz parte do meu trabalho como pesquisador. Eu tenho um grupo de pesquisa que estuda a condição discente. Quem é o aluno do século XXI? Porque é uma coisa interessante. Nós temos uma escola do maternal ao doutorado, em que o discente não é escutado. A escola não é feita para o discente, a escola não escuta o discente. E ele tem ideias, ele sabe, né, como funciona, ele tem como
contribuir muito com a escola, até porque a escola é feita para isso. Então, todos os meus trabalhos, eu busco sempre essa questão de trazer a voz discente. Então, nós discutimos a problemática da evasão e retenção, né? E buscamos nos egressos a ideia para entender a problema. Nessa trajetória, né, de ir ao discente, de trazer o discente, nós passamos a nos relacionar com o mundo do trabalho, do desemprego, né, que é onde estavam os egressos. Né? E aí construímos um canal de diálogo entre o universo acadêmico e o mundo do trabalho, a partir da avaliação de quem vivenciou a formação na condição discente. Então, se tem alguém que pode avaliar um curso, né, é quem saiu e foi para o mundo do trabalho. Como é que ele foi recepcionado no mundo do trabalho? Como é que isso funcionou no mundo do trabalho? Eu tenho essa preocupação, pessoal, porque eu vivi uma experiência, eu sempre conto isso para meus alunos, que foi terrível. Né? Eu terminei um curso, né, de história, me achava o revolucionário, o cara, né, só não sabia fazer uma coisa, dar aulas. E na minha primeira experiência em sala de aula, foi terrível. Né? Eu peguei uma turma com 40, 50 alunos da noite, né? E tinha 90 minutos para dar duas aulas. Serão duas aulas com 90 minutos, 40 e 45. Mas eram seguidas. E aí eu peguei o material, né? Montei um roteiro, tudo direitinho e tal. Comecei a falar, me empolguei e tal. Com 18 minutos, acabou o assunto. Eu não tinha mais o que dizer. Não tinha. Fiquei para ali, olhei, porque eu pensei em correr. Pensei em dizer que estava doente. Aí fiquei fundo ali. Bom, pessoal, vocês entenderam? Quem não tinha entendido, não ocorreu nada daquela. E aí foi que eu disse, olha, você tem entendido por uma razão muito simples. Eu demonstrei que não se deve dar uma aula. Agora eu vou começar a aula. Não precisa dessa correria, não precisa dessa agonia. Vamos com calma. Aí, fui lá, falando, devagarinho, retomando e tal. Antes de chegar no 8º ponto, eu tinha feito 10, acabou a segunda aula. E eu confesso a vocês, eu saí dali, fui para o banheiro e chorei desesperadamente, porque meu sonho era ser professor. E por essa despreparação, por esse desconhecimento do mundo do trabalho, eu podia ter me frustrado e podia não ter me tornado, né, o que eu sempre quis ser, que era professor. Então, visando estabelecer essa relação, esse diálogo com o egresso, né, nós criamos, né, um software de acompanhamento de egresso. Dessa forma, eles se mantêm em contato com a instituição e podem, partindo da formação que receberam e da experiência vivenciada no mundo do trabalho, contribuir com as mudanças no curso, apontando aspectos positivos e negativos na formação. Ou seja, trazendo para a instituição uma avaliação externa. Impressionante. Esse é outro dilema nosso. Nós adoramos avaliar. Professor, assim, a avaliação não existe. Ele vive em função desse troço da avaliação. Fala em avaliar o professor para você ver o problema. A gente adora avaliar, mas não quer ser avaliado. E esse software de avaliação externa, olha, tem uma série de questões estão lá. Se vocês quiserem acessar esse software, ele está funcionando, está colocado em prática na escola de enfermagem. E veja, esse software ficou tão legal que ele foi patenteado, né? É um dos destaques do nosso programa junto à CAPES. Nós viramos inventores, eu, Robson e a professora, porque nós patenteamos um produto e esse produto agora começa a se expandir. Ele está funcionando na enfermagem, no curso na escola de enfermagem, mas ele pode ser adaptado para qualquer curso que queira saber como é que o egresso vê o curso e o que é que o egresso, o que é que o ex-discente sugere para melhorar o curso. Então, esse contato com o discente, o escutar discente, eu acho legal e fundamental. Eu acho, veja, essa iniciativa do DCE que está tomando agora de escutar os estudantes, antes de tomar um posicionamento acerca do início do semestre, é fundamental. Nós precisamos resgatar isso. A universidade não é feita, né, para técnicos nem para professores. A universidade é para discentes. Nós somos aqui contribuintes nessa formação. Então, preciso da voz. E eu acho um absurdo você tirar a voz discente, né, ou diminuir o poder de intervenção dos discentes, como vem se fazendo, inclusive na nossa instituição. Né? Você
nós tínhamos um processo eleitoral que 33% era da voz discente, né? Era estudante votando, 3% dos técnicos, 3% dos professores. Colocaram todo o poder dos professores, 70%, e 15%. É mais um reforço nessa ideia de que a universidade, as escolas não estão sendo feitas para os discentes, e tem que ser, tem que voltar a ser. Agora, isso também é uma luta dos discentes, eles precisam encampar essa luta. Tal. A minha parte, por exemplo, pensando nessa lógica da condição discente, eu venho tentando fazer. Então, em síntese, o mestrado profissional ele tem características diferenciadas do mestrado acadêmico. Você deve perceber isso, né? Mas na qualidade, na produção, assim como na validade para a vida acadêmica, tem a mesma importância. Se você terminar um mestrado profissional e for fazer um concurso, ele tem o mesmo peso do mestrado acadêmico. Então, do ponto de vista legal, ele não é diferente do outro. Do ponto de vista intelectual, de preparação teórica, é a mesma coisa, porque se você tem uma dissertação no mestrado acadêmico, nós também temos uma dissertação profissional. No mestrado profissional tem o plus, que é o produto. E por que se cobra isso também? Você está lidando com profissionais que já estão atuando. No caso do Prof. História, nós só aceitamos professores que já estejam atuando na rede básica de ensino. Então, ele já tem uma experiência. Ele vai juntar a experiência com a teoria, e aí fica mais fácil para ele produzir algo que possa mudar a escola, que possa dinamizar a atividade na escola, ou resolver um problema que ele vem se angustiando durante a sua atividade profissional e que, de repente, olha, como é que eu resolvo isso? Vai buscar a teoria junto com a experiência e faz essa solução. Então, por essa experiência que eu apresentei para vocês, né, e eu considero exitosa, né, eu optei por continuar atuando no mestrado profissional, né, agora através do Prof. História. Eu falei para vocês, nós estamos na primeira turma, ainda muito incipiente, mas passando essa pandemia, ela vai passar, né, porque tudo que é ruim passa, né, se a pandemia passa, se o governo passa, isso vai passar, né. Então, com certeza, nós vamos ter um mestrado profissional forte e aliado do mestrado acadêmico, né. Nesse momento, no mestrado da informação, eu vou buscar aliar minha experiência no mestrado profissional com minha paixão, né, pela área de ensino. Eu sempre quis trabalhar com a área de ensino, né. Esse sempre foi o meu sonho. E agora eu vejo a oportunidade de fazer isso. Quando surgiu essa ideia do Prof. História, beleza, eu quero um mestrado que tenha um produto, que tenha um resultado, e alio a isso, né, a questão do ensino de história. Então, com essa junção, eu espero contribuir na formação de novos mestres, né, e na melhoria do ensino de história em nosso estado, né. Como vocês podem acompanhar, as minhas metas são sempre ambiciosas. Sempre, né, sempre. Mas, fechando, né, gosto de dizer para vocês que nada é impossível. E nada é impossível para quem saiu do centro do universo, também conhecido como Barra de Santa Rosa, que é de onde eu sou. É isso, pessoal. Muito obrigado. Agora vamos para as questões. Obrigado, Damião. E aproveitando aqui um pouquinho mais aí da sua experiência, né, com o trabalho de mestrado profissional, eu tenho aqui uma questão que o Lucas dos Santos coloca, que é a seguinte: existe diferença, como definir um projeto para mestrado profissional, né? Quando que eu sei que eu vou para a academia, ou eu vou para o mestrado acadêmico, ou eu vou para o mestrado profissional? Bom, Lucas, veja, nesse caso, o mestrado profissional tem uma exigência, você tem que já estar atuando na área. Então, esse já é um parâmetro para você acessar o mestrado profissional. O mestrado acadêmico, como eu disse, não tem grande diferença, a validade é a mesma. Com exceção dessa exigência de já ser professor, não vejo grandes questões. O problema é o seguinte, é que até existir o mestrado profissional, você tem uma lógica. Qual era a lógica? E essa lógica foi inventada lá na ditadura, mas ninguém diz, né? Que era você preparar os alunos, os bons alunos, né? Aqueles que vinham de escola privada, né, que já minimamente estavam à frente do pessoal que vem de escola pública, então você preparava esse pessoal
com PIBIC, essas coisas de iniciação científica, né? Depois ele iria para o mestrado, depois doutorado, depois se tornavam professores universitários. Mas isso quando o acesso à universidade era muito restrito. Isso mudou drasticamente nesse milênio, né? Nós temos um acesso em massa, né? Uma população que nunca tinha acessado ao ensino superior e agora passou a ter essa oportunidade. Eu era um caso excepcional. Preto, pobre do interior na universidade. Eu lembro que eu cheguei na USP, caramba, eu ficava abestalhado comigo. Rapaz, como é que eu cheguei nesse troço? Porque não era fácil, não. Depois do ano 2000, isso mudou, né? Mudou drasticamente. Então, nós temos muita gente hoje com mestrado, muita gente com doutorado. Então, ir para o ensino superior, né, já não é tão fácil, né? Então, aí você vai normalmente fazer a sua experimentação, seu aprendizado, né, no ensino básico, né? Porque, veja, é um aprendizado em termos de experiência, né? Porque o aprendizado de teoria, de como dar aula, tem que ser na universidade. Agora, em termos de experiência, é o tempo, aí não tem jeito. Aí você vai primeiro para o ensino básico e vai depois para a universidade. Se esse for o seu objetivo, senão você pode ficar no ensino básico, né? Se você tivesse hoje na universidade um curso de aplicação, por exemplo, eu ficaria no ensino básico sem nenhum problema. Eu gosto de dar aula para jovem, é o pessoal animado, o pessoal para cima. Cheguei na universidade, impressionante, eu achei aquela comida do RU. Porque no primeiro semestre o pessoal entra, professor, como é que tá? E abraça, conversa, vai para a praça e tal. No segundo semestre começa a diminuir o ano. No quarto semestre eles quase não falam com você. No sexto semestre, oi, vão morrendo, caramba, eu estou com 30 anos de sala de aula, cada começo para mim é uma festa, eu vou com uma exposição incrível, eu adoro ser professor, e ser professor não é fácil não, não é para todo mundo não, é para quem quer e gosta e tem vontade de lidar com gente, né? Então, Lucas, ir para um mestrado ou para outro, eu não vejo nenhuma diferença, porque academicamente os dois valem a mesma coisa, né? O único problema do mestrado profissional é que tem essa exigência a mais. Você precisa estar na rede de ensino para poder acessar o mestrado profissional. Mas do ponto de vista de formação, do ponto de vista de produção, são iguais. São oportunidades que a gente tem que aproveitar. A universidade é nossa. Nós precisamos assumir isso. Certo, Damião. A Larissa Luna está fazendo uma pergunta aqui, se existe diferença entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional em relação à análise de fonte. Como é que acontece isso? Olha, Larissa, no Prof. História, eu estou chegando agora. Mas eu tenho experiência do mestrado acadêmico de História. E a cobrança que eu faço é a mesma, né? As meninas que são minhas orientandas agora, a Valcilene e a Ana Cláudia, né, que são minhas alunas agora, elas estão vendo o grau de cobrança que eu faço. Por quê? Porque, sendo acadêmico profissional, eu estou aqui para formar mestres. Elas têm que ter maestria naquilo ali quando terminar. Então, a cobrança, as fontes são as mesmas. Nós somos historiadores. E no Prof. História não tem diferença. A diferença é que você vai adaptar, né, essa discussão teórica, né, e apresentar a solução para um problema prático da escola ou da educação, como você perceba. Mas, afora isso, o tratamento das fontes é a mesma, o rigor é o mesmo, a produção da dissertação tem a mesma cobrança, a banca cobra do mesmo jeito, o plus é a história do produto. Então, eu diria até que o mestrado profissional ele se torna mais trabalhoso, não é mais difícil, né? Não tem coisa difícil, né? Para quem quer fazer as coisas, não tem dificuldade. As pessoas arranjam dificuldade para não fazer, né? Difícil é pneu novo e carroça de burro. O resto a gente desenrola, né? Então, é isso. Faça o mestrado, seja ele acadêmico ou profissional. Agora, saiba o que você está fazendo ali. Eu sempre digo para os meus alunos, no primeiro dia de aula, pare e pense, o que é que eu estou fazendo aqui? Se você não sabe o que você está fazendo aqui, vá para casa, né? Está passando Ana Maria Braga, está passando Malhação, se for à noite, está passando a novela das 9. Você não perde seu tempo e o mais importante, o meu. E como eu disse, embora eu não pareça, eu já passei dos 18. Então eu quero me dedicar a quem quer, né? E aí, quem for o meu orientando mestrado, a cobrança vai ser a mesma, seja mestrado acadêmico, seja profissional, seja na graduação.
A cobrança é sempre a mesma. E as fontes é a mesma. Nós trabalhamos com as mesmas fontes, com o mesmo método. São os mesmos professores, você tem ideia. Então, se não muda os professores, não vai mudar a forma de acessar as fontes. Ô, Damião, olha, parece que o pessoal continua, né, com essas dúvidas aqui, porque o Alexandre Tavares está colocando aqui. Como fazer um mestrado profissional em História? Não tenho ideia. Que tipo de produto pode existir? É Alexandre o nome dele, pô? Alexandre Tavares. Alexandre, é o seguinte, que tipo de produto? Olha, quem é que vai determinar o produto é você. Você que vai trazer uma problemática da escola para tentar teorizar em cima dela e resolver. Não tem como o professor dizer faça isso ou faça aquilo. Uma vez, isso não é só no mestrado profissional, em qualquer mestrado. Uma vez a menina perguntou, professor, me dê um tema para fazer uma dissertação. Você pode pedir um tema como você pedir um casamento. Arranje alguém para eu casar. Um tema é o que você se apaixona por ele. Então a escolha de uma temática, né, para o mestrado profissional, de um produto, é sua, é o seu drama, né, ou a sua vontade de resolver um problema da escola, que você, bom, a partir de agora, eu vou teorizar em cima desse problema e vou apresentar uma solução. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Está engatinhando com essa turma do Prof. História. Mas Valcilene quer discutir o machismo e o racismo estrutural no livro didático. Então, o que ela vai fazer? Ela vai discutir teoricamente o que é o racismo estrutural, o que é o machismo estrutural, aí vai analisar como é que os livros didáticos tratam a questão da mulher e da mulher negra, né? E em seguida ela vai apresentar uma proposta, né, alternativa ao livro didático. Um material que diga, olha, sobre tal acontecimento, o livro didático foi escrito dessa forma, mas poderia ser escrito assim se não tivesse machismo e racismo estrutural. Entendeu, Alexandre? Então, eu acho aqui que o Alessandro Souza, na realidade, é uma pergunta, né, que vai muito no mesmo sentido dessa, né? Professor Damião, já ensino e penso no mestrado profissional, mas confesso que tenho dúvidas quanto a temas. Tem como sugerir alguns? Alessandro, como eu disse, olha, mesmo que você tivesse um pedido para arranjar uma noiva para você, tem a menor possibilidade. Agora, faça o seguinte, liste 10 coisas que você gosta, que lhe incomodam na educação, ou no ensino de história, ou na sua escola, e me procure para a gente conversar. Traga escrito. Enquanto estiver na sua cabeça, eu não consigo ler, mas se colocar no papel, a gente conversa. Faça isso, faça essa. E nessa época de pandemia, mande para o meu e-mail. É danlima, com M, @hotmail.com. Ou damiãodelima@gmail.com. Mande as suas ideias, os pontos, as coisas que lhe incomodam, e a gente começa a montar uma ideia de projeto. Eu estou sempre disponível. Para você, para todo o pessoal que está assistindo, para quem já foi meu aluno sabe disso, é só mandar uma mensagem que eu respondo. Agora, por e-mail, que eu sou jurássico ainda. E veja, jurássico com e-mail, você tem ideia como as coisas evoluem. Deixa eu colocar aqui. Aqui, olha, o Jamerson está, né? Existem vários comentários aqui de pessoas que já fazem, né, o mestrado profissional e colocam aqui um pouco das suas experiências, né? Mas o Jamerson Soares está colocando aqui. Ainda existem disciplinas no Prof. História que são durante o dia? Por que não oferecê-las à noite, já que a maioria dos professores estão trabalhando durante o dia? Olha, Jamerson, esse é um dilema que a gente está tentando resolver no nosso Prof. História. E cada Prof. História tem sua dinâmica. No nosso, por exemplo, salvo engano, na última reunião nós combinamos de ser uma turma pela manhã ou tarde e outra turma à noite, exatamente para dar essa oportunidade para quem trabalha e durante o dia e não pode fazer o mestrado. Agora, uma outra luta que a gente tem que travar, isso eu já comecei a colocar no mestrado e tem sido bem aceito, é nós irmos para as secretarias de educação e discutirmos, poxa, uma secretaria de educação que não libera um professor para uma formação no nível de mestrado, caramba, que negócio é esse? Existe, inclusive, verbas para formação, mas não estamos nem atrás dessa verba. A gente só quer que libere os professores para que estudem. É pedir muito isso. Agora, isso tem que ser em parceria. A gente, né?
os discentes e os sindicatos que representam os discentes, que no caso são docentes, né? Então, veja, sindicato é para lutar. A gente abandonou esse negócio. Tem um pessoal nos sindicatos aí, estão há 30 anos, o novo sindicalismo, cara, a barriga do tamanho do mundo, escorado numa mesa, sem fazer nada há 30 anos. Caramba, tira esse povo daí. Bota alguém que queira lutar por vocês. E aí a gente vai junto nessa batalha. O Leônio Matos está colocando aqui. Professor, poderia falar o nome do livro que trata sobre acessibilidade na UFPB? Eita, agora... Leandro, fala o seguinte, me manda um e-mail que... só um momentinho. Passa uma outra pergunta, Paulo, que eu pego o livro ali, já pedi para minha esposa pegar e ela vai estar me auxiliando aqui. Meu grande amor, Daniela, está ali. Ela foi pegar o livro para eu mostrar a capa para você. Tá certo? E está disponível em PDF, é só baixar. Tá certo? Você adentra outra pergunta, quando o livro chegar, eu mostro ele aqui na tela. Pronto, chegou aqui. Tem muita... Esse livro aqui, ó. Acessibilidade, avaliação de centros acadêmicos. Flaviano Batista do Nascimento, que foi o mestre Flaviano, fera nisso aqui. Esse modelo matemático foi ele, porque, veja, eu sou da economia, eu sou da macroeconomia. Flaviano que fez isso aqui. Eu só dei pitaco como orientador, né? Porque, veja, uma coisa é isso. A função do orientador não é dar tema para ninguém. É orientar no que o discente quer fazer. Você diz qual tema que você quer fazer, eu oriento no que você quer fazer. Não espere que eu diga faça isso ou faça aquilo. O trabalho é seu. É você que vai ser mestre nisso. Então, o título é esse: Acessibilidade, avaliação de centros universitários. Flaviano Batista do Nascimento e Damião de Lima. Só um minuto aqui. O Paulo Daniel está colocando aqui, né? O trabalhador não consegue muitas vezes se qualificar em virtude da estrutura sistêmica que o afasta. Tudo isso, e tudo isso está ligado, de certa maneira, ao racismo estrutural. O que você acha disso? Eu concordo contigo em parte. Não é que eu concordo em parte, eu até concordo totalmente. Agora, veja, nós já avançamos enormemente, né? Como eu disse a você, quando eu terminei o doutorado, nós tínhamos 5 mil doutores no Brasil. E eu era um deles, né? Preto, pobre, lá de Barra Santa Rosa. Então, era uma exceção. Hoje em dia, não. Nós já temos avançado, inclusive, nós estamos garantindo cotas para negros nos mestrados, na pós-graduação. Essa foi uma luta recente dos movimentos aí. Então, as oportunidades, elas vão aparecendo. Agora, não esperem que caia do céu, pessoal. É preciso se organizar e lutar. Ninguém, meu avô dizia isso, e é a coisa mais correta, ninguém dá nada a ninguém, a não ser gata nova e casal de lebre. Né? Não existe nada, não existe almoço grátis. Se alguém disser, olha, quer levar, leva um lebrezinho bonitinho, pode ter certeza que é problema. Ele vai reproduzir enormemente, vai roer tudo que tem de madeira na sua casa. E o que não for de madeira, que for de ferro, ele mija para dar ferrugem. Então, não tem almoço grátis. É preciso lutar. Se chegou a ter esse ponto, nós temos avançado porque tem muita luta. Se integre à luta e vamos garantir mais espaço. Né? Não virá esperando salvador da pátria, seja de que cor e de que partido for. A luta é nossa, a gente tem que estar no embate. Olha, Damião, o seu trabalho, né, a sua fala está inspirando as pessoas aqui, mas elas continuam com a questão do tema, né, como um problema. O Francisco de Assis Dantas da Silva mandou aqui um tema para você ver se é viável. Professor, trabalho a obesidade mórbida enquanto deficiência. O que o senhor acha desse tema? Interessante. Né? Interessante. Porque todo tema, ele merece ser estudado. Depende do grau de aprofundamento que você vai dar e da paixão que você tem por ele. Né? Manda esse material assim. Agora, você já tem isso aí. Escreva assim, por que eu cheguei a essa questão? O que me incomoda nesse tema? O que eu gostaria de responder com isso? Né?
Se você fizer esse exercício, ele começa a tomar corpo. Porque, veja, todo mundo acha que é fácil fazer um projeto. É impressionante isso. Um projeto. Sim, um projeto. Faça, me apresente. O que é um projeto? É um objetivo geral. Eu quero descrever tal coisa, né? E os objetivos específicos que são partes desse objetivo geral. Como dizia Gregório de Matos, chamado Boca do Inferno, o todo sem parte não é todo e a parte sem todo não é parte. Então, quando você terminar de responder os objetivos específicos, o objetivo geral está respondido, ele tem que estar respondido. E o que é a metodologia? A metodologia é como eu vou fazer, o que é que eu vou utilizar para alcançar cada objetivo desse. Então, começa a pensar assim, esse tema, como é que eu divido ele em partes? Mas o que é que eu quero primeiro com ele? Por que isso me incomodou? Onde é que eu quero chegar? Como é que eu cheguei até aqui, até onde eu quero ir? São esses exercícios que você faz para chegar num tema. E é difícil escolher um tema, pessoal. Porque você tem trilhões de temas para fazer. Aí, quando você faz o tema, escolhe, aí montou o projeto, ainda tem 2 momentos. O primeiro deles é, antes de você começar a pesquisar, você odeia seu tema. Não sei porque eu escolhi esse tema, essa porcaria não tem nada. Se eu tivesse escolhido tal tema, tinha muito mais material. Até você começar a pesquisar. Quando você começa a pesquisar, começa a aparecer as coisas. Aí você fica maluquinho, coisa demais. Aí nessa hora o projeto, mais uma vez, ele deixa de ser o ódio, passa a ser o amor, ele te salva. Então, o que eu estou procurando é isso. O que eu estou querendo é isso aqui. Então, é fundamental ter um projeto. Sem um projeto, você pode fazer um mestrado, mas não em 2 anos. Você faz em 15, em 20. E eu sempre digo, olha, por mim, tudo bem. Com essa reforma do Paulo Miséria aí, eu vou ficar mais 12 anos na universidade. Então, tu pode esperar 12 anos para você terminar o mestrado. Você pode? Então, se você não pode, vamos organizar um projetozinho direito, com objetivos definidos, claros, né, e viáveis. Aí, veja, aí entra o orientador. Quando você escolhe o tema, sabe quando você quer chegar? Aí o orientador diz, olha, leia isso, procura aquilo, faça aquilo. Agora, a escolha do tema, não, a escolha do tema é pessoal. Se não, você não vai fazer. Ou vai fazer sofrendo. É impressionante porque tem uma cultura da sofrência no mestrado. Você pega as dissertações, tá lá, agradeço a Deus, a minha mãe, meus familiares, que entenderam o sofrimento. Que sofrimento é escrever uma dissertação? É ler, escrever. Sofrimento é destocar uma 50 de Jurema, uma chibanca. Aí é sofrimento. Ser escravizado, né? Aí é sofrimento, mas escrever uma dissertação, economize. É muita sofrência. Ô, Damião, o Regiopídio Lacerda está colocando aqui, meu estudo de mestrado no Prof. EPT é sobre o uso da poesia popular nas aulas de geografia do ensino médio. O professor tem conhecimento de algum estudo nesse sentido na área de história no UFPB? Régio, na área de história, aqui não, mas no mestrado de Campina Grande, com certeza tem. No mestrado de Campina Grande e no mestrado de letras. O grande fera do uso do cordel no ensino, na área de literatura, é Helder Pinheiro. Eu posso, inclusive, conseguir o contato dele para você. Ele é o fera nessa área da literatura do cordel. Então, com certeza, você vai fazer um bom diálogo com ele. Eu conheço Regiopídio, meu amigo do Clube do Repente. Aliás, um poeta impressionante. Eu sou fã incondicional dele. Então, Régio, você me procura depois, eu faço a ponte sua com o Helder. E eu vou procurar, né, se eu encontro alguma coisa por aqui, mas acho que não. Esse é um campo muito forte em Campina Grande. E ao EPB, do nosso colega Rangel, que é reitor lá, tem o maior acervo de cordel do Brasil, o arquivo de Atla Almeida. Né? Esse é uma fonte inesgotável de pesquisa. A gente tem várias perguntas aqui relacionadas ao Prof. História, né? Ele levantou muita curiosidade sobre o curso da UFPB. E, na realidade, estão fazendo perguntas meio técnicas, né? Várias pessoas perguntando como é, quando abre, como é que vai ser, vai ter seleção quando, coisas do tipo. Veja, aí eu não teria como responder isso, não, nesse momento.
Exatamente por causa desse cenário maluco que a gente está vivendo. Agora, é bom ir acompanhando o site. Né? É interessante essa história de acompanhar. Quando a gente quer as coisas, a gente vai buscar. Eu lembro que meu sonho era ser professor da Universidade Estadual da Paraíba, quando eu terminei a graduação e trabalhava nas escolas, e trabalhava em cursinho. E cursinho, você sabe que você tem um prazo de validade. Né? Você tem que ser novo, bonito, solteiro, cheiroso e acompanhar a moda. Porque, normalmente, se você não for desse jeito, o pessoal te tira do campo. E eu só tinha beleza, né? Então, era difícil para mim me manter no cursinho durante muito tempo. E eu sonhava em ser professor da UEPB. E todo dia eu abria o Jornal da Paraíba, procurava ver se tinha aberto concurso. Todo dia. Até que um dia estava lá. Agora que eu vou fazer. Mas só tem uma vaga. Pronto. É a minha, só precisa dessa. Depois abriram 4 vagas, mas já sobraram 3. Então, acompanhe o site do Prof. História. Uma vez por semana, dê uma olhadinha lá que vai sair esses dados todos. E você pode atualizar o site, se atualizar no site, para saber assim, o que já se produziu no mestrado. Todas as dissertações estão disponíveis. O que já se produziu no mestrado? Eita, legal. Quem está com essa dúvida aí sobre o que fazer, é só olhar a dissertação e ver o que já foi feito. A partir daí pode ser que ajude você a definir essas ideias. E aí você tem quais são as exigências, você pode baixar as provas dos anos anteriores e fazê-las, né, para ir já exercitando, para saber como é que funciona. Acho que ajuda muito ir para o site e mexer com essa perspectiva. E eu estou me preparando para a próxima turma. Será um prazer recebê-lo na próxima turma, com certeza. Damião, olha, o Paulo Daniel, né, que falou sobre a questão do racismo estrutural, ele fez uma observação aqui, queria o seu comentário, né? Ele acha que reduzir o racismo estrutural a simplesmente lutar é voltar para a meritocracia. Muitas vezes lutamos loucamente e não conseguimos avançar. Sim, mas veja, se fosse fácil, a gente já tinha mudado. A luta é exatamente... Olha, nós somos obrigados a lutar. Eu vi uma frase uma vez, eu não estou lembrando de quem foi, ele disse, olha, Darcy Ribeiro, ele disse, o escravo, agora chama escravizado, né? Ele está condenado a lutar a vida inteira. E o escravocrata está condenado a lutar a vida inteira para mantê-lo lá. Então, enquanto existir esse sistema, dessa forma opressiva e tal, a gente não pode ter folga, não. Não tem jeito. Tem que ir para a luta todo dia, todo momento. Lutar contra o racismo estrutural é você lutar com as coisas da sua casa. Veja, eu não percebi racismo até sair de Barra de Santa Rosa. Né? Quando eu saí, você começa a parar, olha, caramba, aquilo ali foi racismo, isso aqui. Porque está introjetado. Né? Por isso que ela é estrutural. Então, essa luta, ela é, primeiro, de autoconsciência. Né? Você toma consciência do que você é, né? De como gostaria que as coisas fossem, e começa a lutar por elas. É todo dia, é ad infinito. Né? Não tem folga. Né? É como o professor. E o professor ter folga, vem uma pandemia, a gente trabalha 10 vezes mais. Traz a escola para dentro de casa. E vai aprender a mexer com live, vai aprender a mexer com plataforma. Né? Eu não aguento mais live também, não. Estou cansado igual vocês. Outro dia eu talvez abri uma geladeira, eu tinha 2 lives fazendo um pé de alface pendurado. Vai cansando, mesmo. Mas é obrigado. É isso ou parar. E a gente não pode parar. Assim como a luta. Né? A luta contra o racismo estrutural, contra o machismo estrutural, né? Ela é cotidiana, não tem outro jeito. O Fernando Lima levanta uma questão aqui que ele gostaria que você comentasse. Ele diz assim, ele fala sobre a dificuldade, né, do aluno se manter hoje, mesmo com bolsa. A bolsa é muito baixa, de R$ 1.500, não é reajustada desde 2012. Se não me engano, quem não é professor ainda e abandona cargo público ou emprego, pois não dá para conciliar se for de fora da cidade. Se for de fora da cidade do mestrado e tiver família, fica muito difícil. Deviam reajustar essa bolsa. Eu também acho. Se dependesse de mim, a bolsa era 10 mil e meu salário era 70. O problema é que não depende da gente, né? Nós aceitamos no poder esse troço que está aí. Então,
é uma batalha, tem que correr atrás, né? Agora, quanto à questão das políticas, veja, existe pouca cobrança também, pessoal, veja. Eu falei aqui durante a minha fala, na PNAES, a Política Nacional de Assistência Estudantil. Está lá determinado 10 pontos, né? 10 pontos. Entre eles, uma questão que é central para combater a evasão, né, e a desistência, que é o apoio pedagógico. Qual universidade tem feito isso? Qual escola tem feito isso? Por quê? Porque não se cobra. O que é que se faz? Se preocupa com a moradia, né, com o transporte e com a alimentação, porque mexe com dinheiro. O apoio pedagógico não precisava, não. Bastava os professores fazerem uma outra lógica de ensino e pegar os alunos que chegam com uma série de fragilidades, que vêm de escola pública como eu, né, e dizer, olha, vamos aqui fazer um reforço, uma coisa diferenciada, e pode ser feito. Agora, não será feito enquanto os principais interessados não se mexerem e cobrarem. Então, vê se a bolsa tá baixa, claro que está. É pouco, é muito pouco. Não dá realmente você manter uma família e fazer um mestrado com R$ 1.000 é pouco. Agora, como é que se faz? Tem associação, né? Tem sindicatos, né? Tem eleições, tem uma série de mecanismos que a gente precisa se mexer. Veja, no Brasil, as pessoas não têm partido político. Agora, todo mundo tem um time de futebol. Né? E alguns têm a infelicidade de não torcer pelo Campinense. Aí fica difícil. É difícil mesmo, viu? O Pedro Felipe Alves da Silva diz assim, sobre a UFPB, o que o senhor acha da implementação de um sistema de interação social mais ativo de mestrando com instituições de ensino fundamental, né, fundamental e ensino médio, propondo discussões mais técnicas e leitura profunda de livros? Veja, como é o nome dele? É o Pedro Felipe. Ô Pedro, veja, esse é o papel da extensão. Né? A extensão é que faz essa ponte entre a universidade e a sociedade. E tem alguns projetos muito interessantes sendo feitos. Inclusive um que minha esposa coordena, né? E não é porque é minha esposa e eu sou fã e apaixonado por ela, mas é que é um projeto muito interessante. Está nas redes sociais chamado Cultura Literária na Escola. Procure no Facebook, procure no Instagram, você vai ver. Nós estamos trabalhando na escola pública, né, com contação de história para crianças. É impressionante o retorno que as crianças estão lendo, e não é aquele troço, lendo literatura, né? Literatura infantil, obviamente, mas estão lendo, estão pegando o hábito da leitura. Então, essa ponte é com os estudantes, mas é com os professores. Os professores passaram a comprar livros, os professores passaram a se interessar mais pela questão do ensino, né? Então, esse trabalho de extensão vem sendo feito. Ainda é muito lento, claro que é, mas é preciso estabelecer. O PIBID, por exemplo, foi fantástico o que o PIBID fez. Eu fui coordenador do PIBID, junto com o professor Ângelo, e nós, pela primeira vez, quebrou-se aquela ideia da escola como um paraíso ou um inferno. Nossos alunos da graduação ouviam a escola como um paraíso, e não é, né? Ouviam como um inferno, também não é. É uma escola, né? Onde tem gente. E gente é difícil de lidar, né? Ainda mais jovem. Então, nós precisamos estabelecer essa ponte, né? Trazer os professores para a universidade e a universidade ir para as escolas. O PIBID e o mestrado profissional têm essa característica. Por isso que eu estou no mestrado profissional, porque o mestrado vai trabalhar com o pessoal da base, o pessoal da educação básica, com esse público, e para resolver problemas da escola. Essa é a função do mestrado profissional. É por isso que eu estou aqui, por isso que eu acredito no MPPGAV e principalmente no Prof. História. Eu estou me dedicando integralmente agora ao Prof. História, exatamente por isso. Eu acredito nessa ponte com a universidade com a escola. Opa. Ô, Damião, o Tiago está colocando uma questão aqui que assim, de novo aquela questão, né? Mestrado profissional, mestrado acadêmico. Ele falou assim, você acha que as pessoas que fazem o mestrado acadêmico, elas não ficam numa posição de distanciamento, né, da profissão? Né? Nem todo mundo vai virar professor universitário.
Mas não tem que virar mesmo, não. É sério. Eu não acredito, não tem, nem que quisesse, não teria como. Veja, o pessoal diz, não, vou ser professor da universidade. Mas não está fácil, não é fácil chegar na carreira de professor universitário porque o número é limitado. Aqui no nosso curso são 28. Nós temos por ano 30, 40. Então, se morressem todos nós, não ocuparia o pessoal de um único ano. Agora, a situação, as condições no ensino básico têm melhorado sensivelmente, pessoal. Veja, eu lembro que na minha cidade, uma vez, o prefeito deu um aumento de 100% para os professores. O salário passou de 100 para 200 reais. Com o Fundef e com o Fundeb, né, atitudes do governo de 2000 para cá, esse cenário tem melhorado sensivelmente. Né? É suficiente? Não. Porque, veja, não tem medida para a questão de dinheiro. Não tem como ser. É bom, é satisfeito, não tem como. Mas já foram uns problemas do governo do PT, por exemplo, porque eles apostaram muito na ideia do consumo. E consumo não tem limite, quanto mais você tem, mais você quer. E é natural que queira. Né? Eu lembro de uma passagem do livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, em que a Quitéria ela vê uma cama de borracha. Pronto, acabou a paz da mulher. Ela dormia na cama de pendão, estava ali tranquilo. Viu uma cama de borracha, pronto, é só sonhar com a cama de borracha. Se você tiver a cama de borracha, você vai querer um colchão. Se você tiver um colchão, você vai querer um travesseiro. Se você quiser um travesseiro, puxa, mas a roupa fica no chão, um trempe aqui para pendurar, a roupa fica exposta para um guarda-roupa, você vai querer sempre mais. Quem anda a pé, não sonha com uma Ferrari, sonha com uma bicicleta, depois quer um Fusca, né? Minha trajetória. Depois um Chevetezinho, né? Depois um Fiat Uno, você vai querendo cada vez mais. E isso é que é o legal da educação, é da possibilidade de você sonhar. E quando você sonha, você não se conforma. E é isso que não se quer. Né? É isso que não se aposta. Se aposta na educação, muitas pessoas não sonhem. As pessoas aceitem passivamente o que está posto ali. Não. Nós precisamos nos incomodar com as coisas. E quando a gente se incomoda, a gente incomoda os outros. Rapaz, eu não gostei disso, não. Eu não entendi esse negócio, não. Professor, explica esse negócio direito aí. Eu preciso sair daqui aprendendo. Então, você precisa saber o que, é que você está fazendo em cada lugar que você está. E fazer a diferença ali. Pense primeiramente em você, seja egoísta, seja liberal. Depois pense coletivamente, se puder. Mas pense. Essa é a diferença. E ao pensar, você muda. Essa é uma das grandes questões que estão postas. É isso que diferencia o ser humano de uma cabra, de um lacral, de um gnu, é pensar. Né? E ao pensar, sonhar. Você imagina, quando você... Outra passagem da Graciliano Ramos, fantástica essa. Os meninos, eles sonhavam em ser fazendeiros. Eles brincavam com boi de osso, então eles sonhavam em ser fazendeiros e tal. Né? A mulher sonhava com a cama de borracha. Né? Até a cachorra-baleia sonhava. Ela sonhava com os preais enormes quando estava com fome. Mas Fabiano não. Fabiano foi tão desumanizado pelo latifúndio que ele não sonhava. Quando você não sonha, você não é humano. Então é fundamental que a escola tenha esse papel libertador de fazer com que as pessoas queiram, sonhem, exijam, cobrem, vão atrás, batalhem. Essa é a função nossa, né? É incomodar as pessoas. Então, quem é meu aluno sabe, vai ser o tempo inteiro provocado a pensar, Mas olha, quando o aluno chega, professor, eu odeio você, que legal. Você despertou um sentimento em você. Você deixou de ser um lacral, uma cabra, um gnu, uma lagarta, passou a ser gente, você teve raiva. Obrigado. Né? Você não pode passar por mim sem indiferente. Não, eu sou professor. Professor incomoda. Eu sou provoca. Eu sou mexe nas pessoas. Essa é a nossa função. Damião, olha só, tem gente querendo saber sua opinião aqui sobre educação de forma mais ampla, né? E o Fabrício Martins pergunta aqui, por que é tão difícil trazer a família para a escola e fazer com que ela participe da educação de seus filhos? Porque, Fabrício, na minha opinião, é muito simples. A escola não quer trazer a família. Veja, quando é que a escola chama um pai para ir lá? Para dizer que o filho dá trabalho, que o filho é displicente, é isso. Isso ele sabe, ele é o pai ou a mãe. Então ele sabe disso. Ninguém chama um pai para dizer, olha, venha ver seu filho, um cartaz que seu filho fez, venha aqui tomar um quissuco com pão, venha ver aqui os meninos tocando uma música, venha ver o pessoal recitando poesia, venha aqui organizar a escola, vamos fazer uma festa aqui.
Isso o pessoal do Lúcio e Giovana tem feito. Umas confraternizações, os pais estão lá participando. No PIB, da uma escola, a Zé Lins do Rego, eu fui em uma reunião com 400 pais. Então, os pais vão. Agora, se só chama para ser chato, não, o menino dá trabalho. Como é um menino que não dá trabalho, a gente esquece que foi menina. É como a gente esquece que foi estudante. Você leu todos os textos? Quem leu? Quem aqui leu todos os textos? Economista não faz isso, mesmo. A gente vai, enrola ali, né? Atende quem cobra mais, é assim que funciona. Né? Então, faça uma experiência na sua escola, né? Organize, né? Veja, primeiro, converse com os discentes, veja qual o potencial que existe ali. Eu vou recomendar para vocês um documentário chamado Últimas Palavras. Foi o último documentário de Eduardo Coutinho. Últimas Palavras. Veja esse documentário. É sobre alunos de escola pública do Rio de Janeiro, do ensino médio. Vocês vão surpreender com a criatividade desse pessoal. Só que quem é que dá voz para o discente? Ninguém dá. Então, a gente trata como os coitados, os bichinhos, os desgraças, os misérias. Não, mas são discentes. São a razão da nossa existência como docente. Sem professor, sem estudante, não tem professor, não tem técnico, não tem escola. Aí, veja, esses discentes, esses alunos, eles têm família, e a família quer o melhor para eles. Uma escola não pode ser da igreja tal, não pode ser de setor tal, não. A escola tem que ser de toda a comunidade. A escola tem que ser do traficante, tem que ser do policial, tem que ser do pessoal do candomblé, tem que ser do pessoal católico, tem que ser do pessoal evangélico. A escola tem que ser de todos. Ela precisa ser isso. A escola tem que ser laica, tem que ser democrática, tem que ser aberta. Né? Vamos chamar os pais para discutir, né? Para conversar, para escutar música, para escutar poesia, para ver exposições. Né? Agora, só chama para chatice, não vai. Eu mesmo não iria. É sério, resisto. Eu vou para a escola, na escola dos meus filhos, acho que eu fui uma vez ou outra, e vou revoltado, porque eu sei que é chatice. Eu sei que não é um negócio interessante. É para dizer que o menino não trabalha. Isso eu sei, eu convivo com ele todo dia, não sou maluco. Agora, se eu não resolvo, você vai resolver, como é que faz isso? Não. Vamos mudar a lógica da escola. A escola precisa ser da comunidade. Precisa entender a comunidade. Se você chegar para qualquer pai, traficante, olha, proteja a nossa escola, nós vamos fazer o melhor para os filhos aqui. O cara não bota o filho dele lá para ser traficante, não. Ele bota para que ele tenha uma vida diferente da que ele tem. Agora, a escola tem essa preocupação? Não tem. Eu cheguei uma vez numa escola, a escola toda gradeada. Eu disse, olha, numa comunidade pobre, quando a escola e a igreja estão gradeadas, você pode fechar e ir embora, não fazer aqui não. Porque só tem essas duas saídas para pobre. Ou ele acredita numa vida pós-morte, e quando morrer vai ter, e aí sair da igreja, né, seja ela qual for, ou ele acredita na educação, na transformação a partir do conhecimento, e a escola. Então, se essas duas entidades, esses dois símbolos tiverem, não agregarem a comunidade não sentir que é delas, não tem futuro. Né? A escola não pode ser o que é. Ela precisa ser democrática, precisa ser de todos, precisa trazer a comunidade. E é simples. É só fazer coisas legais e não coisas chatas. Aqui tem muita questão, né, relacionada, de novo, à questão do Prof. História, né? Tem gente perguntando aqui se o Prof. História, é o caso do Obed, e se existe critério de idade para a seleção do mestrado profissional. Né? Tem gente perguntando qual a idade para você fazer um mestrado, e coisas do tipo. Olha, a questão da idade o limite da idade é o que você se dá como idade. Se você se sentir com 85, 90, não faça. Agora, se você tiver 85, 90 e sentir com 18, faça. Não tem limite, não. O limite é a vontade de fazer, é a vontade de transformar. Eu sempre brinco aqui com a história de 18, embora não pareça que eu passei dos 18, porque quando eu estou em sala de aula, eu não me sinto com 18, não. É 14, 15. Então, se eu não tivesse feito, eu faria o mestrado de novo, faria o profissional, pode ter certeza. Então, Obed, faça, não tem limite de idade, não. É liberado. Nós temos alunos de todas as idades, inclusive temos uma senhora que é da minha idade, fazendo nessa turma nova agora. A professora Graça, de que eu tenho um profundo respeito, e ela vai fazer um grande trabalho nesse mestrado, não tenho a menor dúvida. Verdade.
eu acho que mais uma vez essa questão aparece, sei que você já respondeu, não sei se ouviram, mas é que novamente veio a questão, eu vou colocar. A Marta Ferreira coloca uma dúvida que tem: o mestrado profissional tem peso menor que o acadêmico, porque falam isso. Pois ouvi falar que um concurso, por exemplo, o mestrado acadêmico tem peso maior. Isso é verdade? Não, Marta, na verdade não. Esse negócio o tal do boato virou um negócio maluco no Brasil. E tem peso, né? Tem peso ao ponto de eleger presidente. Mas não se sustenta, não. Basta uma conferida, você percebe que não tem sustentação nenhuma. O mestrado acadêmico tem o mesmo peso do mestrado profissional. Como eu disse, a única coisa que você tem diferente é que no mestrado profissional você tem que ser profissional, tem que estar atuando profissionalmente, e tem um produto final para além da dissertação. Fora isso, é tudo do mesmo modelo, do mesmo peso, com a mesma qualidade, inclusive, pode ter certeza. Damião, olha, aqui, se eu ficasse falando a quantidade de elogios que você está recebendo agora, a gente passava o resto da live, né, fazendo esses comentários, tá? Muita gente aqui elogiando a forma como você está expondo, né, a forma como você consegue ser didático, colocar suas ideias e envolver as pessoas. E tem gente, né, perguntando aqui, ó, tem muita observação, né? Tem uma pergunta aqui da Carla, que ela diz o seguinte: ela gostaria muito de ter um orientador como você, mas diz uma coisa, você briga muito mesmo? Olha, Carlos, brigo. Pode ter certeza. As minhas orientações nunca são tranquilas, não. E, assim, muitas vezes, vocês olham, isso não é só no mestrado, não. Na graduação, quando eu faço as avaliações, por exemplo, quando eu faço prova, você me entrega, e eu faço aquele monte de balãozinhos com todas as coisas lá, todas as cobranças e tal. E eu sempre digo, olha, leve para casa, leia, aí deixe passar a raiva, depois você volta e a gente conversa. Porque é natural, você faz uma coisa e sempre acha que está bom. Até alguém chegar e dizer, não está bom, isso incomoda. Se não lhe incomodar, tem alguma coisa estranha. Então, o orientando que não briga com o orientador é esquisito, né? Tem que discordar. Só, olha, eu discordo, isso aqui tá bom e tal. Porque eu posso estar enganado também. E muitas vezes eu estou. Então, é natural que eu digo, olha, orientar é uma das coisas mais difíceis do mundo acadêmico. Porque você tem que saber o que o seu orientando quer fazer. Nem sempre está claro, né? O que ele pode fazer, né, no período de 2 anos. Depois você não pode nem esticar a corda demais, que ele desiste, nem deixar afogar demais, que ele não faça. Então, buscar esse equilíbrio não é uma coisa fácil, não. Mas eu digo a você, hoje eu estou com 56, e acho que nos últimos 10 anos é que eu comecei a me sentir preparado para orientar alguma coisa. Porque antes eu dava cabeçada com as pessoas. Agora não, agora eu escuto muito, né? Depois eu escrevo, depois eu deixo a pessoa descansar enquanto está com raiva e depois a gente conversa. Eu tive uma aluna na graduação e ela só tirava notas tal, não sei o quê. De repente ela tirou um 3 comigo na graduação. E ela chegou revoltada. Eu tirei um 3, pessoas. Rapaz, foi. Agora, quando eu coloco, minha avaliação com ela é contínua, eu te dou um 3 nesse momento, mas é o 3 desse momento. Quem ficou abaixo da média, de 7, ele tem que refazer a prova até chegar aos 7, pelo menos. E quem tirou acima de 7 pode refazer para chegar nos 10 e tal. Então, eu disse, olha, tirou 3. Eu nunca tinha tirado um 3, eu não conheço um 3, pois acabou de conhecer. Márcia, 3, Márcia, está aqui apresentado. E aí, depois disso, ela ficou com raiva, não? Mas encontrei com ela 3 anos depois, num grupo de pesquisa, e ela disse, olha, eu queria agradecer a Damião, porque ele que mostrou o quanto eu estava frágil e me achava. E não era isso tudo. E aí, hoje, essa moça é uma escritora conhecida, né? Escreve super bem. Eu já tive orientando, ele disse, olha, pega isso aqui, leve para casa e rasgue. Eu não mereço ler isso, nem você merece escrever um troço desse. O que é que está acontecendo? Não, eu estou com um certo problema, então vamos resolver os problemas, depois a gente faz isso. Então, na medida que eu cobro, eu me dou também. Ontem mesmo, Valcilene e Ana Cláudia, no pleno feriado, eu estava catando material
para mandar para as dissertações delas. Mandei, acho que 8 ou 10 textos para elas lerem e tal. Então, na medida que eu cobro, eu faço a minha parte, né? E quanto à questão de você envolver, isso é com o tempo também. Porque meu avô dizia que o diabo, ele não é perigoso por ser diabo, ele é perigoso por ser velho. Damião, nós estamos aqui caminhando, né, para os nossos finalmente, mas ainda tem mais pergunta aqui, viu? E um monte, e vários, e depois você vai olhar aí com calma o chat, e você vai ver aí vários orientandos e ex-orientandos aqui comentando o que é ser orientando de Damião de Lima, tá? O Marcos diz assim: você acha que o mestrado é um pré-requisito para ser um bom professor? Não, acho não. O pré-requisito para ser um bom professor é gostar de gente. E ter disposição e paciência. Mas muita paciência. Né? Porque tiver uma coisa que o professor não faz, Marcos, posso lhe garantir, com mais de 30 anos de experiência, o que tiver uma coisa que o professor não faz é doutrinar. Não consegue. Vocês não fazem o que a gente quer. Se eu doutrinasse meus alunos, eles chegam com todos os textos lidos, né? Eu sempre disse, se eu conseguisse doutrinar alguém, meus filhos têm os dentes mais limpos da minha rua, porque eu disse que eles escovam os dentes, faça isso, não comiam no sofá. Eu não coma no sofá, não coma, eles não obedecem, não. Não é diferente, filho, não é diferente de aluno, não. Então, para ser um bom professor, tem que gostar muito de gente, apostar nas pessoas e ter muita paciência. Isso é, ser professor é isso. O restante, a titulação ajuda, obviamente, ler mais, você se dedicar mais, sem dúvida nenhuma. Quanto mais você lê, mais você aprende. Quanto mais você aprende, você percebe o quanto você precisa aprender mais. Vira um ciclo vicioso, né? Eu estou sempre lendo, estou sempre buscando, porque eu sei das minhas limitações. E faço isso sempre pensando nos meus alunos. Eu viajo muito, assim, eu não sou um cara de juntar dinheiro, então pego todo o dinheiro que me sobra porque eu viajo. Eu já fui para quase todo lugar, até para a Índia eu já fui. Mas eu estou na Índia e penso, isso aqui eu vou dizer na minha sala de aula, isso aqui eu vou mostrar na minha sala de aula. Então, é paixão. Se você não tiver paixão pelo que você faz, e aí eu acho que é em qualquer profissão, mas professor é diferenciado. Eu digo isso, Marco, eu já fui porteiro, frentista, garagista, taxista, o que teve de isto eu já fui. Mas ser professor, isso aí foi a vida que me empurrou para ser gráfico, comerciário, a vida eu vou e tentei fazer o melhor nesses campos. Agora, ser professor, não, eu escolhi ser professor. Então, eu tenho certeza que eu não sou nem de longe o melhor professor do mundo, mas todo dia eu me esforço para ser. Esse é o meu sonho, me tornar o melhor professor do mundo. Eu quero um dia chegar lá. Tomara que eu chegue, né? Como eu sou jovem ainda, tem tempo. Certinho. Damião, olha aqui, né? A Luana está colocando uma questão aqui. Ela está dizendo, assim como você, sou do sertão. E é difícil sair daqui para poder estudar em outra cidade. É possível ser bem-sucedido assim na distância? Olha, o ensino à distância, como qualquer ensino, e esse um pouco mais, depende unicamente de você. Essa é a diferença. Agora, se eu perguntar se é fácil estudar à distância, é dificílimo, difícil estudar à distância. Porque você tem que saber o que você quer e se dedicar a isso, né? Você imagina a quantidade de diversões que a gente tem, a quantidade de distrações que a gente tem no telefone e tal. Você sentar e se disciplinar para sozinho estudar, né? É impressionante. Eu digo, se você estudar 2 horas por dia, veja só, você faz qualquer curso, com 2 horas de estudo por dia. Agora é fácil, 2 horas por dia? Não. Dá fome, dá dor de barriga, dá dor de cabeça. Propaganda de rádios, Armazém Paraíba. O que é então Armazém Paraíba? Você vai comprar no Armazém Paraíba? Não, então se concentre o que você está fazendo. Então, os primeiros 15 dias, você não consegue estudar. Você tem que se disciplinar para, naquele horário, você estar ali. Eu lembro quando eu entrei no mestrado, eu vinha de cursinho, 60 aulas por semana, uma loucura geral, eu não tinha ritmo de estudos. Então, as primeiras 2 semanas foi difícil. Chegou um ponto que eu morava sozinho e me trancava com água,
café e cigarro, nessa época eu fumava, no meu apartamento, sozinho para poder ficar. E assim, foi difícil, as primeiras semanas eu não lia. Eu enrolava, tá? E fui me acostumando, aí fui pegando o ritmo e comecei a ler. E eu dou uma dica, assim, se você está com dificuldade para começar a ler, não comece por texto pesado. Lê um bom romance. Você vai pegando o ritmo de leitura e aí você vai fazendo. Eu sempre digo para os meus alunos um romance sobre o tema que ele está trabalhando. Leia isso, porque é mais leve, mais tranquilo. Você vai se empolgando com o tema, vai buscando outros caminhos. Então, é possível estudar à distância? Possível. É só você querer. Agora, é fácil? Não. Se você quiser, você consegue. Né? Eu estou montando agora uma disciplina para pós, que será basicamente no sistema remoto. Né? Agora, eu vou tentar fazer o melhor possível para tentar envolver meus alunos assim como eu envolvo no presencial. Eu espero conseguir. Estou me dando esse desafio. Veja, 30 anos de ensino, eu nunca trabalhei com ensino remoto, mas vou ter que trabalhar agora. Então, é mais um desafio que eu vou encarar. E vou tentar fazer o melhor possível. Eu posso não conseguir fazer a melhor aula remota, mas a ideia e o objetivo será sempre esse. Então, tem esse objetivo para estudar também. E se precisar conversar comigo, pega meu e-mail aí, manda uma mensagem. Quando estiver angustiado, a gente conversa, tá certo? As pessoas aqui estão interessadas sobre a sua história de vida, viu, Damião? Porque, porque assim, o Helder diz assim, olha, eu dou muitas aulas por dia e tenho dificuldade, né, de estudar. Tá? Ele diz assim, você falou que você também teve que trabalhar muito. Como é que foi isso? Na verdade, veja, quando na época eu comecei a ensinar, eu não trabalhava, eu abandonei tudo. Veja, na época, eu lembro que eu trabalhava numa empresa e eu recebia em torno de 15 salários mínimos. Era muita grana. Quando descontava o negócio lá, ficava assim, uns 10 salários mínimos. E eu saí para ser professor numa escola em que o dinheiro que eu ganhava não dava para comprar gasolina para uma DTzinha, uma motozinha que eu tinha. E aí, caramba, como foi difícil. Aí eu virei professor. Mas aí é aquele negócio. Você começa a entrar na roda viva de cursinho e tal, você não estuda. É no piloto automático. Você chega e já fiz o absurdo chegar na sala de aula e dizer, onde é que a gente parou? Ou seja, hoje eu jamais faria isso. Significa que você não preparou nada. Você está dizendo ao seu aluno que você não preparou nada. Você chegou ali para tocar no piloto automático. Então, imagina, eu cheguei a ter, no período de final de ano, assim, chegando no vestibular, 60 aulas por semana. Você estuda? Não estuda, não tem como. Quando tem uma folga final de semana, é para tomar uma montila. Era isso. Ficar bêbado na segunda e de ressaca trabalhar, porque senão não pirava. Então, quando eu entrei no mestrado, eu entrei primeiro sem bolsa, né? Mas quando saiu a bolsa, pronto, agora eu vou estudar. Mas até pegar o ritmo de estudos, que eu estava te dizendo, foi muito difícil, porque eu não estava nesse ritmo mais. Eu tinha abandonado o ritmo da graduação. Então, eu levei, assim, um mês, né? Sofrendo para voltar a ler. Para ler e concentrar, saber o que está lendo. Para você não estando acostumado, você lê uma linha, daqui a pouco está na terceira, tem que voltar para a primeira, que você não lembra o que leu. E é que, veja que nessa minha época não tinha distração. Não tinha nem, quando eu fiz o mestrado, não tinha nem computador ainda. Tinha um computador, mas não tinha internet. A internet, você ligava no telefone, aí tinha que desligar o telefone. Para abrir uma página, era 15, 20 minutos. O computador já foi um avanço, porque significava, era uma máquina de datilografia com algum recurso a mais. Mas eu tinha sido gráfico, né? Eu sempre trabalhei nessa onda. Então, veja, quem trabalhou como gráfico aprende a ter paciência. Você sabe como é que faz um livro, uma gráfica? Na época que eu era da gráfica de tipografia, você faz letra por letra. Tem uma caixa, né, com todas as letras de chumbo. Aí você quer escrever Damião, você pega o D, o A, o M, o I, um A com tio, que não é junto com esse, o O. Aí, aí um espaçozinho de chumbo, outro, um D, um E, Lima. Aí faz uma linha. A gente fazia uma linha, depois a segunda linha, aí fazia uma página inteira assim. Aí imprimia essa página, fazia as correções, tem uma vírgula, tira esse espaçozinho, bota a vírgula, fechava, aí imprimia essa página toda, 500 páginas dessas, aí distribuía essas letras, né, e fazia outra página. Para fazer uma letra de 120 páginas, eram 8 meses, 10 meses. Então, eu aprendi a ter paciência com isso. E ter paciência comigo para dizer, eu preciso estudar. Então, não está fácil, eu encontro um jeito. E aí, eu tive paciência comigo, como eu procuro ter com meus alunos. Mas trabalhar e estudar não é fácil. Agora, é uma opção.
As pessoas chegam e dizem, não, mas para o seu trabalho e estudo, foi uma opção sua. Você é obrigado a estar aqui? Não. Então, já que veio, não espere que eu tenha pena. Isso não vai acontecer. Eu posso lhe ajudar de diversas formas. Agora, tendo pena de você, do meu aluno, não tenho. Você decidiu estar aqui. A universidade foi lá lhe buscar? Não. Então, mestre, vai ler, vai estudar. Chega um negócio, olha, professor, eu trabalho, eu tenho uma série de problemas, tá certo. Chega na escola e diz, olha, eu quero ensinar a história do Brasil. Agora, não sei nada de história do Brasil, porque eu não estudei nada, eu tenho uns problemas. O cara vai te dar emprego. Qual a diferença você vai fazer? E se não é para fazer diferença, não vá. Né? Não vá. Damião, olha só, é só para trazer aqui o depoimento, né, da Maria das Graças Justino, que ela diz o seguinte: tenho 56 anos e depois de 20 anos afastada da universidade, fiz a seleção do prof da UFPB e estou encarando mais esse desafio. Né? Veja, eu falei nela há pouco, Graça tem a minha idade. Nós somos jovens, Graça. E tenho certeza que você vai fazer um grande trabalho. E quando tiver agoniada, liga para mim que a gente conversa. Fica tranquilo. Ok. Ok, Damião. Eu acho que vamos encerrando por aqui. Gostaria que você desse... Oi? Já acabou? Pois é, nós já estamos aqui a 1h42, né, nessa conversa aqui. Mas olha, já que você colocou, vou colocar uma última questão aqui colocada pela Oberdan, que diz assim: a ideologia, ao meu entender, requer consciência, já a doutrina não, difere. Certo, professor? Sim, sem dúvida. E veja, eu não consigo vincular a doutrinação com a educação. Eu não consigo ver ponte entre doutrinação e educação. Não se consegue. Mesmo o período militar, eu vi o depoimento do Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho era um militar da linha Sorbonne, né, não era da linha dura, tal, e foi colocado no Ministério da Educação. E ele disse que a maior burrice que eles fizeram foi tentar criar aquela disciplina de OSPB, Educação Moral e Cívica, porque funcionou ao contrário. Ao invés dos professores seguirem aquilo ali, eles discutiam, por exemplo, eu entrei na universidade, tinha uma disciplina chamada Estudo dos Problemas Brasileiros, que era EPB, que era a disciplina da ditadura. Eu fui discutir os problemas brasileiros. Isso gerou uma polêmica da nossa mestre. Eu estou seguindo o que a disciplina está dizendo. Estudo dos problemas brasileiros. Então, não tem como você doutrinar na educação. Não tem, porque o estudante ele é livre, ele não se deixa doutrinar. Tem um ou dois ali que fica ali, mas esse não faz diferença em qualquer sistema. O restante não se deixa. Eles são rebeldes, eles se viram. Então. E aí, veja, é diferente você ter que tomar consciência. Agora, como eu disse, também não é fácil, né? Porque você tem muita coisa. Saber o que é que você está fazendo aqui. Veja, todo o sistema ele é montado para que você não faça essa pergunta. Eu digo isso para a educação, mas se você chegar num shopping, né, parece, o que é que eu estou fazendo aqui? Não, eu vim comprar tal coisa. Tá. Eu realmente preciso disso. Eu realmente preciso desse produto. A felicidade que ele vai me dar vale as horas de trabalho que eu vou ter que desprender para comprar isso? É isso realmente que eu preciso ou é outra coisa? Se você fizer essa pergunta, você sai do shopping normalmente sem comprar nada. Agora, por que você não faz isso? Porque é tudo por exemplo que você não pensa. Você tem ideia? Você entra no shopping, a primeira coisa que você perde é a noção de tempo. A iluminação é a mesma, tanto faz ser 10 da manhã como 3 da tarde, 10 da noite. Então é tudo para que você não pense. E as pessoas tentam fazer que a educação seja isso. Então, quando não existe educação, a doutrinação é a ausência de educação, é a ausência de crítica, é a ausência de questionamento. Isso é doutrinação, é a ausência de educação. A educação é exatamente o oposto disso. Então, eu aposto na educação. E é por isso que, em qualquer sistema, né, opressor, os primeiros que são perseguidos são os professores. Porque os professores, né, os que fazem que as pessoas pensem, que provocam, que questionam, né, que fazem que você saia da sua zona de conforto. Isso é ser professor, isso é educação. Então, doutrinação é uma coisa.
E o que é doutrinação? É ausência de educação. O que é educação? É conhecimento, é busca de conhecimento, é insatisfação com o que está posto, é crise. Eu sou um partidário da crise. Sem crise não tem transformação. Não existe transformação. Se não, a crise, ótimo que tenha crise. A crise faz com que você saia da sua zona de conforto. Tem um conceito de Asmir Bloom que ele diz isso. A crise é quando nenhuma das situações postas que apresenta solução. Você quer ver um exemplo? Você está, por exemplo, num relacionamento moído ali, né? Tá, aquele chove no molho, seca gás ali na quarta, no sábado e tal. Você até pode casar com um troço desse e ver o que é que vai dar. Agora, se você se apaixonar por outra pessoa ou levar um chifre, caramba, o negócio muda, você entrou em crise. Você pode até voltar para essa relação, mas não será mais a mesma. Você vivenciou uma crise. Então, a educação é gerar crise, é gerar instabilidade, é provocar as pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas não me compreendem, ficam chateadas, que fiquem. Quando eu disse, quem fica chateado comigo, ótimo. Despertei um sentimento, saiu da zona de conforto, esse é meu papel. Alguns gostam de mim, outros me odeiam, mas não ficam indiferentes. Uma vez eu estava na escola, e aí, isso foi no comecinho da carreira, a minha irmã perguntou para uma menina que sabia que eu era professor delas, quem é teu professor de história? A menina disse, é um leso lá. Caramba, quando minha irmã contou isso, eu fiquei arrasado. Porque não é para me chamar de leso, é um leso lá, quer dizer, é um leso qualquer, não, posso ser o leso. Pensa num cara bestalhado, Damião. Mas é o leso, não é um leso qualquer, não. Então, um papel da educação é esse, é mexer com as pessoas, é provocar, né? E isso não precisa ser necessariamente uma coisa pesada. Às vezes eu faço isso com poesia, às vezes eu faço isso com música, né? Às vezes eu faço isso com piada. Minha sala de aula eu procuro ser o mais diverso possível. Eu estava até pensando, eu tento colocar no meu cotidiano a poesia, porque ela diz coisas que eu não diria de outro jeito, né? A poesia tem essa capacidade. Tem uma frase de Chico que eu vejo, você às vezes acorda para baixo, né? Depressão e tal, estou numa fossa miserável. Aí Chico Buarque diz, tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Caramba, isso é poesia. Eu estou longe desse nível, mas eu acordei num dia assim, domingo passado. Aí eu disse, hoje cedo acordei de pá virada. Esse vírus me deixa aperreado. Antes dele, o domingo era arretado, sem ficar feito cabra chiqueirada. Paciência na peinha do nada, com saudade até dos arengueiros, dos moídos sem fim nos converseiros, de mangal chegar uma ingresia, o pior da peitica pandemia é a tal da lonjura dos parceiros. É isso que eu sinto em vocês. Essa lonjura me mata. Eu acho que, né, isso daí disse tudo, né, do que representa esse momento aí, né, da dor da distância e, né, o que é ser professor. Você ser professor é sentir falta disso tudo, né, e a distância doer. Damião, eu quero agradecer você, vou dar a palavra para você, né, se despedir, certo? Bom, Paulo, geralmente eu não gosto de despedidas porque essa é uma coisa que eu nunca lidei bem com despedidas. De festa, por exemplo, eu sempre saio à francesa. Acho que como eu gostava muito de festa, e nas despedidas as pessoas que saem se despedindo acabam desanimando quem fica. Né? Só, pessoal, tô indo, até mais. Caramba, ninguém quer saber se você tá indo, não. Vai em silêncio, porque já tem ali uma pessoa só, tá vendo, tá todo mundo indo, agora tá na hora de gente ir. Como eu gostava de ficar nas festas, eu não gostei muito de despedida, não. Mas eu vou aproveitar e vou fazer uma homenagem a João Pessoa, que fez aniversário ontem, uma cidade que me acolheu há 15 anos, né? E eu estou muito feliz aqui eu encontrei uma família, minha esposa, meus filhos, que agregou com os que eu já tinha, então queria deixar um abraço aqui para a minha família, Daniela, Marta, Sabrina, Ório, né? Para os meus sobrinhos, Emanuel, e vou falar só dos dois mais novos, porque em nome deles eu abraço todos os outros, né? Que é Emanuel e Alicia, são os dois mais novos sobrinhos, em nome deles eu abraço toda a família. E para João Pessoa, eu fiz o seguinte ontem, felicitações. Verdadeira paixão tenho por ela, e confesso que sou humilde fã. No seu leito eu acordo de manhã, com sussurro da água sem procela. Areal que para mim se escancela,
para correr, para nadar, ficar à toa. No percurso da praia para a lagoa, a cidade curou meus desenganos, 435 anos. Parabéns, minha linda João Pessoa. Então, parabéns a João Pessoa, parabéns a todos os paraibanos e todos os colegas do Brasil inteiro que estão nos escutando. Eu acho que eu mobilizei gente do Brasil todo para me escutar, porque eu adoro o público. Cara. E assim, a sala de aula sempre foi para mim um palco, eu vou ali para me exibir. E como eu estou sem meu palco, eu estou usando aqui as redes sociais para ser o meu palco. Obrigado, meu público, eu adoro vocês. E se tiver oportunidade, vão achar uma aula minha. É legal. Traga sua contribuição. E quem tiver agoniado desse negócio, manda mensagem que a gente conversa, tá certo? O pessoal dos temas aí que está meio perdidos, conversa comigo. Bota no papel e manda para mim, tá bom? Um abraço, me dê trabalho que eu gosto. Valeu, pessoal. Bem, olha só, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Damião, né, que aceitou abrir esse evento, né, um evento que nós vamos ter aqui agora todas as semanas, e o Damião, né, abre com chave de ouro o evento. Os comentários no chat deixam bem claro isso, né, o contento, né, de todo mundo com a fala dele, e eu acho que ele fecha de uma maneira brilhante, que é através da poesia. A poesia tem uma força, né, que nos ajuda a caminhar, certo? Então, gente, eu quero reiterar aqui o agradecimento, né, de ter contado com gente de todo o Brasil para assistir a nossa abertura, nossa primeira palestra. Na semana que vem, nós vamos estar aqui no mesmo horário, às 17h30, tá? Com mais uma palestra, né, do professor Martinho Guedes, que é o professor do Departamento de História também, tá? E só dando um alô para o Damião aí, que muita gente falou assim, ó, Damião, quais são suas redes sociais, né? Nós queremos acessar Damião, né? Se você quiser até falar, você pode falar. Na verdade é o seguinte, eu tinha Facebook, eu sou Jurássico, pessoal, eu me comunico por e-mail e agora com WhatsApp que todo mundo, mas eu tinha Facebook até a eleição, tanta polêmica que eu não consegui ficar quieto, que eu saí. Agora eu voltei, tá lá, Dan Lima, no Facebook. Tem um Instagram, mas nem adianta que eu não sei usar aquele negócio, não. E é muito rápido, você bota um negócio, aí já passa outra pessoa que você não quer ver, eu desisti daquilo ali. Então eu tenho o Facebook, que é Dan Lima, e tem sempre poesias, eu não posto outra coisa. Se você quiser conversar sobre questões acadêmicas, aí tem que usar o e-mail mesmo, danlima@hotmail ou damiandelima@gmail. E o WhatsApp que está 98820-0279. É só mandar uma mensagem lá no Facebook que eu mando no privado. Mas Facebook é Dan Lima só. E tem uma foto, acho que norte da Argentina, no frio lá. Então, é isso. E, Paulo, eu que agradeço não só pela oportunidade, mas por reencontrar. Você sabe o carinho que eu tenho por você, né? E que nossa amizade vem se consolidando a cada dia. Eu tive o prazer de estar na banca em que Paulo fez o concurso. Na época a gente não era amigo, né? Nem eu conheci, ele era de São Paulo, estava chegando aqui. Mas depois que ele se tornou membro do departamento, é um dos grandes amigos que eu tenho aqui em João Pessoa. E tenho a honra de partilhar da presença dele e da família. Então, um abraço para a tua família, Paulo, para todos os meninos, para a Lívia, todo mundo. E meus alunos, daqui a pouco isso passa e a gente se reencontra, tá certo? Beijo para todos vocês. Gente, ó, de fato, o Damião é um grande amigo e foi a primeira pessoa que estendeu a mão aqui da amizade, né, quando eu cheguei aqui em João Pessoa. Então, assim, é muito bom, né, começar esse evento com ele, tá? Gente, ótima presença de vocês, eu espero que na semana que vem vocês estejam aqui novamente e, como eu falei, o Quintas de História 2020 começou e começou bem. Vocês vão ver que, né, toda semana nós vamos trazer uma pesquisa nova, uma pesquisa instigante e uma pesquisa, né, e pesquisas que vão mostrar o que a universidade pública está fazendo. Não é só a UFPB que tem uma produção significativa, mas eu volto a dizer, nós estamos fazendo a nossa parte de mostrar para a sociedade o que é que nós produzimos, né? Qual é a visão de mundo que nós temos, qual é a nossa visão de educação, como que nós podemos contribuir.
Por isso, se você quiser conhecer um pouco mais, né, desse universo de produção intelectual, né, de ensino, né, discussões de ensino e aprendizagem, eu convido vocês a estarem aqui com a gente novamente na próxima semana, certo? Pessoal, um grande abraço e até a próxima. Tchau!